meu parceiro, então olha só, agora a gente volta para o nosso terceiro bloco e, se Deus quiser, o último bloco de crase. Aí se liga só, meu parceiro, nós estávamos falando da crase facultativa e nós esmiuçamos o primeiro aspecto, que é o da crase facultativa relacionado ao nome próprio feminino. Agora a gente vai entrar na preposição até e no pronome possessivo feminino e depois vamos fazer algumas questões. E aí se liga só, meu parceiro, neste exemplo aqui, ó, quando eu coloco vou até a praia com crase e no outro eu coloco vou até a praia sem crase. Se liga só. Se antes o uso do artigo era facultativo diante do nome próprio feminino, agora o que será facultativo será o uso da preposição. Porque eu tenho a preposição até e eu tenho a expressão até a. Em que na situação o a é uma preposição que indica um deslocamento. Mas este a nem sempre indica deslocamento, vai depender da sentença. Por exemplo, quando a gente tem aquelas propagandas, muito do Mercado Guanabara, ele coloca assim, as lojas ficarão abertas até às 22 horas. Ali a preposição é relacionada ao tempo, mas aquela crase ali também é facultativa. Toda vez que eu tenho a expressão até a, né, ou seja, apareceu a preposição até e aparece uma crase depois da preposição até, esta crase é com certeza facultativa. Agora a gente vai entender o projeto, o formato. Quando eu coloco vou até a praia com crase, é porque eu utilizei a expressão até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, é porque eu só utilizei a preposição até. Então, isso significa que este a sem o acento, sem a chamada crase, é apenas um artigo. Tranquilo? E se você quiser fazer a prova dos 9, é só trocar praia por parque. Então, você coloca aqui, ó, parque. Você pode colocar vou até ao parque e vou até o parque. E ambas as sentenças estão corretas e não há alteração semântica. E aí se liga, olha o que apareceu nas duas, o artigo. E olha o que apareceu na primeira e não apareceu na segunda, a preposição. Então, o que é facultativo aqui? A preposição. Mas, resumindo, utilizou a preposição até, a crase é facultativa. Agora, o nosso último aspecto e mais difícil de ser entendido, que é com o pronome possessivo feminino. Vamos lá, eu boto aqui, ó. Refiro-me a minha amiga com crase e refiro-me a minha amiga sem crase. A crase aqui, resumindo, é facultativa porque estamos diante de um pronome possessivo feminino. E diante de um pronome possessivo feminino, o uso do artigo é facultativo. Mas não é qualquer pronome possessivo feminino. É o pronome possessivo feminino adjetivo singular. Como assim, Sidney? O que é um pronome adjetivo? Vamos lá. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Quando a gente pensa em pronome, nós temos 6 tipos de pronomes. Pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo, pronome oblíquo e por aí vai. Só que nós esquecemos que há uma divisão primária. Nós temos o pronome que serve para acompanhar e nós temos o pronome que serve para substituir. E qual é a diferença entre eles? Se um serve para acompanhar e ele é pronome, ou seja, ele trabalha em prol do nome, quem é um nome na língua portuguesa? É o substantivo. Então, ele é o pronome adjetivo, aquele que acompanha o nome. E o pronome que serve para substituir o nome, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Exemplo, eu coloco assim, ó.
minha aluna é esperta. Este minha aqui, ele não está sozinho, ele está sendo ali, ó, acompanhado. E aí observa, na frase, minha aluna é esperta, quem é o sujeito? Tudo isso, ó, minha aluna. E quem é o núcleo do sujeito? Aluna, é o núcleo, é o nome. E este minha está acompanhando ou substituindo o nome? Ele está acompanhando o nome. E é por isso que eu o chamo de pronome adjetivo. Nesse caso, o uso do artigo é facultativo. Eu posso ou não posso dizer minha aluna é esperta, assim como eu também posso dizer a minha aluna é esperta. Então, diante de um pronome possessivo, de qualquer pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Agora, e se eu colocar ela é esperta? Quem é o sujeito? Ela. Qual é o núcleo do sujeito? O próprio ela. Então, aqui não mais acompanha o nome, substitui o nome. Então, passa a funcionar como se fosse um substantivo. Ou seja, aqui eu tenho um pronome substantivo. Então, é isso que significa um pronome adjetivo. Mas vamos entender agora na prática como é que isso vai funcionar aqui, ó. Quando eu coloco refiro-me à minha amiga, por que o uso da crase é facultativo? Porque este minha é um pronome que acompanha um nome amiga. Então, por isso que é facultativo o uso do artigo. Eu posso dizer, minha amiga é esperta, ou então, a minha amiga é esperta. E se você quiser fazer a prova dos 9, é só colocar aqui, ó, meu amigo. Então, vai ficar, refiro-me ao meu amigo, ou então refiro-me a meu amigo, em que o uso da preposição aparece nos dois, porque o termo anterior exige, porque quem se refere a, mas o artigo apareceu em um e não apareceu no outro. Por quê? Porque não faz diferença. Então, isso significa que ao não colocar o acento nesta sentença, este a é apenas a preposição que foi exigida pelo termo anterior. É como se eu usasse o artigo na primeira e não usasse o artigo na segunda. Mas isso é facultativo, porque se o uso do artigo é facultativo, o uso da crase é facultativa. Agora, imagina o seguinte, imagina eu criando uma sentença assim, ó. Refiro-me à minha aula e não a sua. Aí o camarada pode falar assim, ué, Sidney, aí tem crase facultativa nos dois casos, porque está diante de pronome possessivo feminino, mas só aqui é facultativo, aqui é obrigatório. E vamos entender o porquê. Quando eu digo refiro-me à minha aula, este minha está acompanhando o nome. Então, aqui, o uso do artigo é facultativo, porque esse pronome é adjetivo. Eu posso dizer minha aula e posso dizer a minha aula. Então, o uso do artigo é facultativo, consequentemente, o uso da crase será facultativo. Agora aqui, ó, este pronome possessivo feminino, ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Ele está substituindo. E substituindo que nome? O nome aula. Então, aqui é como se tivesse escrito aula. Então, quando o pronome possessivo feminino for um pronome substantivo, o uso da crase será obrigatório. Tranquilo? Foi? Então, vamos lá, ó. Agora, continuando a nossa brincadeira. Eu disse que tem de ser no singular. Imagina o seguinte, imagina o camarada fazendo assim, ó. Refiro-me, pontinho, pontinho, minhas amigas. Pontinho, pontinho, minhas amigas. Aí o cara acha que aqui tem crase facultativa, e não tem. Aqui o que é facultativo? O uso do artigo, ou seja, ou eu não uso o artigo, ou eu uso o artigo. Já que é um termo feminino plural, vai ser o artigo as. E aí o que acontece? Se o termo anterior exige a preposição a, porque quem se refere a, então aqui está exigindo a preposição a. Se eu tentar fazer a fusão do a com o nada, não haverá fusão, haverá apenas a preposição a. Então isso significa que eu posso dizer, refiro-me a minhas amigas.
Agora, se eu tentar fazer essa fusão do a preposição com as artigo, a preposição mais as artigo vai ficar igual a as craseado. Ou seja, eu posso dizer refiro-me a minhas amigas ou então refiro-me às craseado minhas amigas. As duas formas estão certas, mas entenda, crase facultativa, a com acento e a sem acento, só se estiver no singular. Tranquilo? Então vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora, resolvendo questões para poder massificar o nosso conhecimento. A dica que eu vou te dar é simples. Eu já devo ter falado isso numa outra aula, mas vou enfatizar aqui de novo. Toda vez, não só na minha matéria, como em outra matéria, seja do Tiaguinho, seja do Jorge, seja do Alonso, o que vocês vão fazer? Na hora de um exercício, vocês vão realizar o procedimento sozinhos. Trava aí o vídeo, dá uma pausa aí e façam sozinhos. Depois vocês vão ver a correção. Porque se vocês fizerem juntos, vai virar uma muleta. Então, na hora você vai fazer, tranquilo, fácil. Mas no dia da prova, de repente, vai faltar alguma coisinha, que é, na verdade, esse apoio que a gente dá aqui. E aí você não vai conseguir fazer. Então, a melhor coisa é realizar o exercício sozinho, tá? Depois você dá uma olhada na explicação, é óbvio. Então, vem aqui comigo, ó. Olha essa primeira questão, para a gente poder massificar. Marque o item cuja frase apresenta redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. Uma enchida de linguiça apenas para perguntar a frase correta. E aí olha a expressão que apareceu aqui, de segunda a sexta. E também da segunda a sexta. A gente sabe que de segunda a sexta não tem como ter crase, porque de alguma coisa a outra jamais terá crase, afinal de contas, ambos os elementos são apenas preposições. E quando eu coloco da segunda a sexta, aí eu teria a crase, porque o da é a preposição de mais o artigo a. Então, se tem preposição mais artigo de um lado, terá preposição mais artigo do outro. Ou seja, dá alguma coisa a outra, sempre tem a crase. Então, observa. Na letra A, está de segunda a sexta com crase. Já eliminei. Na letra B, está de segunda a sexta com crase. Já eliminei. Porque se só tem o D de um lado, é porque só tem preposição de um lado. Consequentemente, só terá preposição do outro. Agora, na letra C, ó, da segunda a sexta, está certo. Na letra D, da segunda a sexta, está certo. E na letra E, da segunda a sexta, sem crase. Se tem o da de um lado, é porque tem preposição mais artigo. Se tem preposição mais artigo de um lado, obrigatoriamente tem preposição mais artigo do outro e tem crase. Então, aqui também está o quê? Errado. Nós ficamos entre a C e a D. Quem vai solucionar essa questão? A segunda sentença. Então, vamos lá. O programa será dedicado a você. Se é dedicado a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. Então, vamos dar uma olhada no termo posterior. É o pronome de tratamento você. E aí, responde para mim. O pronome você está naquela listinha? Não está, né? O pronome você, ele não admite artigo. Afinal de contas, ele não tem uma distinção de gênero. Tem o você para a mulher e tem você para o homem. Você não fala ou você, a você. Você fala você. Então, como não tem artigo diante da palavra você, não terá crase. Então, a resposta correta é a letra C de casa. O a aqui em questão é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha essa questãozinha aqui, que bonitinho, ó. O sinal indicador da crase foi corretamente empregado na frase que estivesse bem cedo junto ao edifício Brasília para assistir à coleta de lixo. Dentre as opções abaixo, porém, este sinal foi incorretamente utilizado. Olha a sacanagem da questão. O camarada coloca uma frase que está certa e pede para você assinalar uma errada. Então, foi só para encher linguiça, foi só para tirar o foco da atenção. Então, vamos
olhar estrutura por estrutura. Olha a letra A. O bom repórter não poupa elogios à higiene dos lixeiros. Nessa estrutura, quem não poupa alguma coisa a alguém, não é verdade? Aí você vai ver que o termo anterior está exigindo a preposição a e que o termo posterior admite o artigo a. Então tem crase. Ah, professor, mas e se eu ficar na dúvida? Aí você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Substitui higiene, por exemplo, por banho. O bom repórter não poupa elogios ao banho dos lixeiros. E se tem ao, é porque tem preposição mais artigo. Então tem crase. Tranquilo? Belezinha? Agora, olha a letra B. Na adolescência, o motorista teria sucumbido à previsão de uma velhice pobre. Quem sucumbe, sucumbe a alguma coisa. Termo anterior exigiu a preposição a e previsão admite o artigo a. Professor, fiquei na dúvida. Substitua previsão, por exemplo, por tempo. Aí vai ficar, na adolescência o motorista teria sucumbido ao tempo. Então, ó, se tem ao, é porque tem preposição mais artigo e tem crase. Agora, olha a próxima. A esperança sobrevive até mesmo a uma ou outra mutilações. Está vendo aqui o termo uma? Este termo uma, ele pode aparecer funcionando como artigo indefinido, como pronome indefinido e como uma representação numérica. Ele pode representar uma hora. Nestes casos, ele só terá crase se for uma especificação de hora. Por exemplo, Pedro chegou a 1h da tarde. Então, as horas especificadas sempre tem crase. Chegou a 1h da tarde, chegou às 2h, chegou às 3h, chegou às 4h e por aí vai. Tudo isso tem crase, meu parceiro, tudo isso. Agora, se for um pronome indefinido ou um artigo indefinido, a gente já não tem crase. E aí se liga só na parada aqui, ó. Quando eu coloco este uma, a gente tem que entender qual é a classe gramatical dele. Toda vez que eu tenho a expressão uma ou outra, ou então uma e outra, ambos os elementos são pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. E diante do pronome uma, a gente sabe que não tem artigo. Nós vimos naquela listinha dos pronomes que tinham artigos. Então, se este pronome não admite artigo, este a aqui não tem como ter crase. Este a vai ser apenas uma preposição. Ah, Sidney, e se fosse um artigo indefinido, teria crase? Também não. Afinal de contas, não tem como eu misturar artigo indefinido com artigo definido na mesma sentença, no mesmo local. Porque o artigo definido, ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. E o artigo indefinido, ele serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Tem como eu ter um elemento que fala de pessoa ou coisa conhecida e um outro que fala de pessoa ou coisa desconhecida ao mesmo tempo? Não, isso é um paradoxo, é impossível. Então, aqui é um pronome indefinido e um pronome que não admite o artigo, consequentemente não vai admitir a crase, tá? E só por curiosidade, vamos dar uma olhada nas outras sentenças. Olha a letra D. O motorista parece dizer às pessoas da cidade, o lixo é vosso. Nesse contexto, quem diz alguma coisa a alguém. Então, o que eu disse? Eu disse, o que o motorista disse, né? Ele disse, o lixo é vosso. E a quem? Às pessoas da cidade. Agora, e se o camarada tiver a dificuldade de perceber isso? Ele vai trocar pessoas por homens. Ou seja, vai trocar o termo feminino por um termo masculino. E aí você tem que ter cuidado de sempre trocar por um termo que seja do mesmo elemento gramatical e que siga a mesma situação. Por exemplo, se eu estou substituindo um nome feminino no plural, não pode ser um nome masculino no singular. Tem que ser um nome masculino no plural. Então aqui vai ficar, o motorista parece dizer aos homens da cidade, o lixo é vosso. Olha a próxima frase. Os metais do caminhão esplendiam à luz da manhã. Ou seja, se é metal, se tem luz, se esplendiam, é porque brilhava. Então, ó, mais uma questãozinha aí para você ampliar o teu vocabulário. Ó.
esplendir é a mesma coisa que brilhar. Então, esplendiam a luz da manhã, ou seja, de manhã. Eu tenho aqui uma expressão adverbial temporal de que participa a palavra feminina. Tranquilo, meus amores? Então, vamos para a próxima questão. Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. Mole, 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 mole. Basta procurar 3 coisas: nome próprio feminino, preposição até e pronome possessivo feminino. Tomando cuidado, é claro, de ser um pronome possessivo feminino, adjetivo singular. Então vamos olhar. Letra A. Voltou à casa do juiz. Não tem nenhuma dessas 3 coisas. E aqui, no caso, a crase é obrigatória realmente. Se eu tivesse colocado voltou à casa, aí não teria crase, porque a palavra casa não admite artigo. Mas ela aqui está especificada. E todo termo na língua portuguesa, ao ser especificado, admite artigo, consequentemente admite a crase. Na letra B, chegou às 3 horas. Toda hora especificada, ela terá crase. Chegou às 3 horas, chegou às 3h40, chegou às 3h50, chegou às 4 horas, chegou às 8 horas. Sempre terá crase e também está certinho. Na letra D, voltou às pressas. Todas as expressões adverbiais, as locuções conjuntivas e as locuções prepositivas de que participam palavras femininas, sempre terá crase. Então aqui também crase obrigatória. Agora aqui, voltou à minha casa. É um pronome possessivo feminino adjetivo, que acompanha o termo casa. Então aqui, ó, o uso do artigo é facultativo. Então, tanto faz eu colocar voltou à minha casa com crase ou sem crase. As 2 formas estão corretas e aqui, no caso, é a nossa alternativa para assinalar. Tranquilo? Vamos dar uma olhada agora na nossa próxima questão. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Letra A. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior admite o uso do artigo a. Sidney, tive dúvida, tive dificuldade. Então, você substitua cidade por bairro. E aí vai ficar... O pesquisador deu maior atenção ao bairro menos privilegiado. Então, se eu substituir por ao, é porque tem preposição mais artigo, tem crase. Olha a letra B de bola. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Se vai pertencer a alguém, beleza. Só que o termo posterior é um pronome indefinido. E diante deste pronome, do pronome qualquer, a gente não tem artigo, é só lembrar da listinha. Dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Tem qualquer na listinha? Não tem. E também não conseguiria colocar aqui um artigo, porque qualquer, você é um qualquer, você é uma qualquer. Qualquer serve tanto para homem quanto para mulher, indefinido, não tem como. Então aqui, ó, não admite artigo, consequentemente não admitirá a crase. Este a é apenas uma preposição. Show de bola? Agora aqui, ó, todas as outras continuam tendo crase também, ó. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista, compareceu ao encontro. Letra D. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. E aí vamos fazer uma reflexão rápida. Geralmente, o professor ele enfatiza a crase do a preposição com o artigo. Isso não é nenhum demérito. Na verdade, todo professor faz isso porque essa situação aqui corresponde a 98, como eu disse a vocês, dos casos de crase na língua portuguesa. Mas é óbvio que eu também posso ter a crase com os pronomes relativos a qual e as quais,
Com os demonstrativos aquele, aquela e aquilo. E com os demonstrativos a e as, quando corresponderem a aquela e aquelas. E aí vamos entender o seguinte: se eu já entendi a regra geral, que o termo anterior tem que exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a, aqui fica fácil, porque se o termo anterior está exigindo a preposição a e o termo posterior for quaisquer um destes elementos, vai fazer a fusão com o azinho que já aparece na sentença que é determinada. Então, por isso que tem crase. Ou seja, se aparecer a palavra aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, e o termo anterior estiver exigindo a preposição a, tem crase. Então, na nossa questão aí, ó, quando ele coloca na letra D, a verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja, tem crase sim, porque se está aqui, ó, quem se destina a alguma coisa. O termo anterior exigiu a preposição a, o termo posterior é o termo aquela, então faz fusão com a, tem crase. Olha a letra E. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Essa é sensacional, galera. Vamos lá, ó. A gente acabou de estudar o caso do paralelismo sintático. Então, eu até mencionei com vocês, na aula de regência, que o verbo preferir vira e mexe derruba os candidatos. Então, eu coloco que eu prefiro cinema à praia, não tem crase. Tudo bem que aqui está exigindo a preposição a. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Mas antes da palavra cinema, eu não coloquei artigo. Se eu não coloquei artigo diante da primeira palavra aqui, eu também não coloco artigo diante da segunda. Então, este a é apenas uma preposição. Outra coisa seria se eu tivesse colocado prefiro o cinema à praia. Então, aqui agora, além da preposição exigida pelo verbo, também teria o artigo que foi colocado diante do primeiro elemento. E pelo paralelismo sintático, se eu coloco o artigo diante do primeiro elemento, obrigatoriamente eu coloco o artigo diante do segundo elemento. Agora, na nossa questão, o camarada colocou assim, ó, Veranópolis sobre unir, aí vamos ver, ó, sobre unir a atividade à prosperidade, ó, sobre unir a atividade à prosperidade. Nesse contexto, vamos olhar a regência. Quem está unindo alguma coisa a outra. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. Quem une alguma coisa a outra. Só que só teve crase porque este primeiro elemento tem artigo. Porque se eu tivesse tirado esse primeiro artigo aqui, ó, aqui também não teria artigo. Então, aqui não teria a crase. E é por isso que a sentença está certa. Porque se eu coloquei artigo no primeiro, eu coloco obrigatoriamente artigo no segundo e eu tenho a crase. Então, sem sombra de dúvidas, a questão 4 tem como resposta a letra B de bola. A palavra qualquer não admite artigo, consequentemente não admite a crase. Vamos dar uma olhada agora na quinta questão, meu parceiro. Ó, disse a ela que não insistisse em amar a quem não a queria. Então, meu parceiro, ó, disse a ela. Ela é pronome. E pronome pessoal do caso reto que não admite artigo. Quer ver? Disse, bota ele. Disse a ele. Ou seja, o a é apenas uma preposição. Disse a ele que não insistisse em amar a quem. Quem, seja pronome relativo, pronome interrogativo, pronome indefinido, diante da palavra quem, o a será apenas uma preposição. Nunca tem crase diante da palavra quem. E aí a gente continua. Não a queria. E queria o quê? Queria é verbo. Então também não pode ter crase diante de verbo. A resposta da questão 5 é a letra A. Show? Olha a próxima aí. Questão 6. Quanto, pontinho, suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Olha o que acontece aqui. Termo anterior exige a preposição a. Quanto a mim, quanto a você, quanto a eles, quanto a ela. E o termo posterior é um pronome possessivo feminino,
que é adjetivo, porque está acompanhando o nome. Só que ele é o quê? Plural. Então, a crase não é facultativa. O que ali realmente é facultativo? O uso do artigo, que eu posso utilizar ou não. Se eu utilizar, vai ser o artigo as no plural. Se eu não utilizar, é o nada. Ou seja, aqui eu tenho como resposta ou quanto às suas exigências, ou então quanto a escraseado suas exigências. Tem essas possibilidades? Tem na letra A, tem na letra B e tem só na letra A e na letra B. Só tem isso. Então, vamos lá. Qual vai ser a grande tirada agora? Responder das outras. E aí eu vou conseguir ter a minha resposta. Então, ó, recuso-me a levá-las a sério. Quem se recusa a alguma coisa. O termo anterior exige a preposição a, mas o posterior é um verbo. E a gente não tem crase diante de verbo, porque não tem artigo. Agora, recuso-me a levá-las a sério. É uma expressão adverbial. Mas sério é a palavra o quê? Masculina. Então, este a é apenas uma preposição. Resposta aqui, ó. Letra B de bola. E por que eu sei que não é a letra A? Porque na letra A ele colocou crase na segunda lacuna. E a gente não pode ter crase diante da segunda lacuna. Tranquilo, meu parceiro? Então vamos para a próxima e última questão. Nós já estudamos essas relações de onde, aonde, A com H, A sem H, na aula de ortografia. E olha a importância. A gente já sabe que o A com H é um verbo, que é o verbo haver, que indica tempo transcorrido, ou seja, é um A que joga para o passado. E o A sem o H é o A preposição, que indica tempo futuro, basicamente. E quando a gente tem onde, aonde, basta observar que ali a gente tem uma relação de lugar, e que eu só terei o aonde se o termo posterior, no caso o verbo, exigir uma preposição a. Então, por exemplo, eu tenho onde ou aonde nós estamos. Eu tenho onde, porque o verbo está, ele não pediu a preposição a, porque se estamos, estamos em algum lugar. Agora, é onde ou aonde nós vamos daqui a pouco? É aonde, porque se vamos, vamos a algum lugar. Então, basicamente, é fácil. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das frases a seguir. Aí o camarada botou assim, ó, saíram daqui a pouco, mas voltarão daqui a pouco. Pô, sensacional. Ele utilizou o daqui a pouco, que normalmente nós no dia a dia só utilizamos para jogar para o futuro. Mas ele aqui utilizou para passado e futuro. Sensacional. E dá para perceber pelo contexto, ó, saíram daqui a pouco, ou seja, faz pouco tempo que saíram, é passado, mas logo, logo voltarão. Então, o primeiro é passado e o segundo é futuro. Então, o primeiro é A com H, o segundo é A preposição apenas. Pois moram apenas a 2 quilômetros de distância. Galera, quando eu pego a expressão a distância, e aí eu quero que vocês entendam, de acordo com a norma gramatical brasileira, essa expressão não tem crase, a não ser que ela esteja especificada. Então, eu coloco a distância de 100 metros. Aí eu tenho crase. Só que eu tenho que tomar cuidado com a outra expressão. E por que eu tenho que tomar cuidado? Porque ela aparece errada em vários locais, principalmente nas rodovias. Quando o camarada coloca a 100 metros de distância, ele vem e coloca o acento porque ele pensa assim, ué, está especificado. A distância está especificada. Mas não é assim. É a expressão à distância. Observa que o A aqui está relacionado à palavra distância. E se eu especifiquei, obrigatoriamente vai ter que entrar um artigo ali. Agora, aqui é a expressão a 100 metros de distância. E o A, que é uma preposição aqui, está relacionado a um numeral que não vem acompanhado de um artigo. Então, na expressão a distância de 100 metros, tem crase. Agora, na expressão a 100 metros de distância, não tem crase. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, saíram daqui a pouco, A com H, mas voltarão daqui a pouco, A sem H, pois moram a 2
quilômetros de distância, A sem H. Ficou agora faltando a próxima lacuna. Nós temos aqui, onde ou aonde foram suas amigas. Se está o verbo ir, se foram, elas foram a algum lugar. Então aqui o correto, aonde foram suas amigas. E depois, onde ou aonde estarão agora? Se estarão, estarão em algum lugar. Então o verbo que veio depois não pediu a preposição a. Se não pediu, não tem como ser o aonde. Vai ser apenas o onde. Diante disso, a nossa resposta só pode ser a letra A. Tranquilo, meu parceiro? Agora, espero que você tenha com certeza entendido. Se não entendeu, entre em contato comigo aí agora pelo Facebook. Aliás, pelo Facebook está mais difícil me adicionar, porque eu já tenho há algum tempo aí, mas são 5.000 pessoas, né? Eu tenho 5.000 pessoas no Facebook, aí fica difícil de eu conseguir te adicionar. Mas você consegue falar comigo pelo e-mail, sidneyclasse@gmail.com, e agora pode até tentar entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 21, que é do Rio de Janeiro, 9647-39463. E como é de praxe aí, uma mensagem final para vocês. Fica até bonito, né? Eu estou vendo que ficou bonito na câmera. O covarde nunca começa, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste. Então, meu parceiro, se você fez uma escolha, você não pode desistir, porque você há de ser um vencedor. Se você desistir, não tem como eu dizer que você é um vencedor. Então é isso. Dá uma avaliada aí na aula, que é de extrema importância para a gente. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é a tua aprovação e eu quero fazer o melhor possível para que você realmente seja aprovado, tranquilo? Eu estou do teu lado, parceria total. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. E é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Fica com Deus. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.